Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. Bom dia, está começando agora o nosso programa Observadores, aqui na telinha da TV Correio, SBT. Quero agradecer a você que está sempre aqui conosco, sempre nos estimulando, nos mandando pedidos aí de assuntos e temas para a gente discutir aqui hoje. E estamos no mês da conscientização sobre o autismo, que tem o seu dia culminando no dia 2 de abril. Inclusive, nós tivemos vários eventos aqui em Marabá destacando essa data e por isso também a gente teve a ideia de convidar aqui duas terapeutas ocupacionais, a Estefânia Silva, está aqui, e também a Janaína Colombo, que são sócias, aliás, trabalham juntas e são duas feras aí da área. A gente vai conversar bastante aqui sobre autismo, mas também ampliar um pouquinho, porque a área de atuação delas é bastante vasta. A gente vai aproveitar a presença dessas duas especialistas aqui para a gente falar bastante. Eu tenho certeza que, olha, você mãezinha, você pai em casa, podem assistir esse programa até o final, que vocês vão aprender muito, tem muita coisa importante para a gente discutir aqui. Eu até já previ para as meninas que vai sobrar assunto, Então já vamos correr e vamos direto ao ponto. A Estefânia, ela é terapeuta ocupacional, especialista em desenvolvimento infantil e autismo, tem certificação internacional em integração sensorial pela Universidade Sul da Califórnia, a USC, e é diretora da clínica de Integra Sense, de terapias especializadas, é a clínica na qual vocês duas são sócias. A Janaína é especialista em neurociência clínica, em desenvolvimento infantil e autismo, e especialista em estimulação precoce, baseada no modelo Denver, do Instituto Farol. Nós vamos falar também sobre o modelo Denver, viu? Em formação brasileira de integração sensorial. Quero agradecer essas duas profissionais da área pela presença aqui hoje. Estefânia, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Patrick. Muito obrigada pela oportunidade. Conversar sobre uma temática que faz parte do nosso dia a dia e faz parte do dia a dia de muitas famílias. E que tem que fazer parte realmente da sociedade, É uma temática importante. O mês de conscientização, a conscientização perpassa pela informação. Então, quanto mais informação a gente puder passar, conversar, falar sobre o tema, tirar dúvidas naquilo que nos compete, certamente é o objetivo que se alcança nesse mês e em todas as outras oportunidades de conscientização. Verdade. Janaína também, bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, Falar sobre nossas vivências, com o autismo vai ser muito gratificante. Tenho certeza também que o paizinho, a mãe e a sociedade em si, quem estiver assistindo, vai poder, assim, se favorecer desse assunto e desmistificar mesmo o que é o autismo. Certo. Acho que aqui vai ser nossa missão hoje. Certo, que bom tê-los aqui conosco. Meninas, a gente tem visto cada vez mais descobertas mais precoces de ocorrência de autismo. Eu queria primeiro saber de vocês, obviamente vocês estão antenadas aí no que a ciência vem dizendo sobre isso, nos estudos sobre isso, e eu queria ouvir das duas por que a gente tem tido cada vez mais casos de autismo. Isso. Na verdade, Patrick, essa é uma das grandes inquietações que a gente tem vivenciado, e até escutado alguns termos como vivemos uma epidemia de autismo, Na verdade, não. Nós não estamos vivendo uma epidemia, não está tendo um aumento na prevalência por conta de outros critérios, de outros fatores, condições. Na verdade, o que a gente tem observado e a ciência tem nos provado, o último estudo da CDC vem trazendo justamente isso, que é um estudo bianual, que ele traz o estudo da prevalência do autismo. E essa prevalência tem estado cada vez mais frequente. Mas o que justifica esse aumento da prevalência? O que os cientistas nos trazem, o que a ciência nos prova, que a prevalência ela está no aumento de diagnósticos. Os critérios diagnósticos baseados na ciência, eles têm difundido a informação e tendo diagnósticos mais assertivos. A criança que é autista, diagnosticada como autista, ela não era antes, não quer dizer que ela não era autista. No entanto, a condição de diagnóstico dela
ainda assim não se fechava o diagnóstico, ou porque não encontrou especialistas, ou porque o diagnóstico do TEA é um diagnóstico complexo, né? Essa difusão da informação também no corpo científico faz com que cada vez mais cedo os critérios fecham o diagnóstico, que outras vezes podia não ser fechado como diagnóstico de TEA. Talvez é por isso que a geração dos nossos avós ouvia tanto de que essa criança é meio doidinha, essa criança não é normal. Exatamente. Né? Lembra a gente ouviu muito dos nossos avós, né? Porque, na verdade, não se sabia lidar com as coisas, não se sabia o diagnóstico. O que a gente sabe de 6 anos, há 6 anos atrás e hoje, é muito diferente, entendeu? Então, vem se estudando cada vez mais o autismo. Então, por isso que cada vez mais a gente está conseguindo diagnosticar precocemente a criança. Então, as características, hoje o pai e a mãe conseguem observar aquele comportamento da criança. Então, procura ajuda mais cedo. E até dentro da sua fala. Esse gráfico aqui é baseado no estudo que você falou, no estudo do CDC, né? Então, a gente teve em 2021, eu acredito que está 1 para 44, certo. Né? E agora saiu o estudo em março, 1 para 36, isso, né? Então, agora de 2023, né? Então, não quer dizer que esse aumento, ele é um resultado epidemiológico de aumento. O que se tem são critérios diagnósticos cada vez mais assertivos para esta condição, não doença, para esta condição. Então, o que acontecia no tempo dos nossos pais, dos nossos avós? Não existiam pessoas autistas? Existiam. Sempre existiram. Né? No entanto, o diagnóstico ele se dava em uma outra condição. A esquizofrenia, deficiência intelectual, né? Então, era em uma outra condição, ou então mesmo com as dificuldades, iam se desenvolvendo, superando em alguns casos, outros não. Então, hoje, o que se tem é cada vez mais assertivos os critérios diagnósticos, baseado em estudos, em um aspecto multidisciplinar, que tem condição de explicar melhor, elucidar melhor a condição do TEA, do transtorno do espectro autista, que é um transtorno muito amplo na sua especificidade, né? Então, isso reflete o aumento da prevalência. O autista não deixa de ser autista por não ter o diagnóstico. Por que eu comecei perguntando isso para vocês? Porque é aí que entra o trabalho de vocês, né? É justamente no pós-diagnóstico que começa o trabalho de vocês, né? E a terapia ocupacional, vocês hoje militam no particular, né? Mas a grande maioria da população vai depender do sistema público. Para isso que a gente sabe que a oferta não é grande ainda. Você até já me soltou aqui nos bastidores que você tem algum conhecimento como está isso no setor público. Como é que você vê isso, Sim. Stefânia? É uma realidade. Marabá não vai destoar dessa realidade, né? A gente tem uma dificuldade hoje no setor público de acesso realmente a profissionais especialistas, né? Até mesmo se a gente considerar desde a atenção básica até eu chegar nos centros especializados, existe realmente um longo caminho que é percorrido pela população, né? E que com certeza tem pontos vagos em vários momentos. Exatamente. Então, a cobertura desde o diagnóstico, que é importante o diagnóstico, até as terapias especializadas e o acompanhamento com médico assistente especializado, que no caso pode ser neuropediatra, na maioria dos casos, como também psiquiatra. Então, o acesso a esses especialistas, ele não é... Existe toda uma dificuldade para a população em geral acessar, seja pela informação de como fazer, seja realmente pela existência do profissional também. A existência do profissional que realmente... hoje, em Marabá, a gente tem a realidade de ter, a exemplo do médico assistente neuropediatra. Nós temos um neuropediatra no município. Né? Veja bem, né? E uma observação interessante também, que a gente precisa assim, qualificar os nossos pediatras. Ter esse olhar clínico, né? Durante o acompanhamento do desenvolvimento infantil, precisa abordar o autismo. Vezes que... É onde a mãe vai com a criança, né? Toda mãe vai ao pediatra, faz lá o acompanhamento direitinho do desenvolvimento do seu filho.
E às vezes, muitas vezes não é validado quando ela fala assim, olha, doutora, essa minha criança aqui, ele não, quando eu chamo ele não olha. Não, cada criança tem seu tempo, tem aquela famosa frase, né, que a gente Sim. milita até em cima dela. Porque hoje em dia a gente precisa validar o que a mãe traz, as observações do dia a dia dentro de casa. Janaína, ainda na linha do que eu estava perguntando para a Estefânia, eu fico imaginando os outros municípios, né? Porque se aqui a gente tem carência de profissionais, né? Eu estava lendo aqui o currículo de vocês, eu fico imaginando que pessoas com essa linha de especialidades e tal, com certeza não é fácil de encontrar em outras cidades de porte médio, pequeno porte. Não é fácil, até porque assim, a maioria das especializações que existe é tudo fora, né? Precisa deslocar, o autismo hoje é um comércio assim grande, tudo é muito caro que você vai fazer toda a especialização, então às vezes o rendimento do profissional não é compatível com o que ele precisa se especializar e a gente precisa estar estudando, porque quando se fala de um espectro, né, você se fala de muita coisa. Então você tem que estar sempre se atualizando, precisa entender o autismo, porque ele não é único, não é um sintoma único. Né? A gente não faz um exame e detecta o autismo, são observações, é o seu olhar clínico que precisa estar ali junto. Por isso que o diagnóstico é feito por uma formação, uma equipe multidisciplinar. Então ele não é só do neuropediatra, né? Ele é da terapia ocupacional, ele é da fonoaudiologia, ele é da psicologia. Então, isso cabe... Boa parte da vida, né? Isso. Boa parte da vida, né? É uma condição, né? O autismo não é uma doença, é uma condição e é uma condição vitalícia. O que vai mudar ao longo do tempo está relacionado ao ambiente, à estimulação que ele recebe, aspectos cognitivos que ele tem, o acesso a serviços que ele tem. Então, essa condição que vai fazendo com que ele mude ao longo do tempo. Mas a condição é uma condição vitalícia. Eu estou tentando, nas minhas perguntas para você, eu estou tentando me colocar na condição de... exatamente, na visão do leigo, né, das pessoas de casa, grande maioria das pessoas de casa. Eu entendo, e aí é que eu quero que vocês me corrijam se eu estiver errado. Eu entendo que o diagnóstico cada vez mais precoce e o contato precoce também com a terapia vai dar a essa pessoa, na condição de adulto mais tarde, uma menor necessidade desse trabalho. Uma maior participação, exatamente. Certo. Todo o objetivo terapêutico das intervenções especializadas, né? E aí a gente não só terapia ocupacional, mas a gente aborda a fono, psicologia, psicopedagogia e outras áreas, o objetivo é que a criança se desenvolva na sua capacidade o mais plenamente possível, com o menos suporte possível. Cada caso é um caso, né? E isso até coloca os graus de autismo, né? A definição do grau, né? Tudo vai depender do suporte, que tem aqueles que precisam de mais suporte, tem aqueles que precisam de menos suporte. Mas ele não deixa de estar na condição. A detecção, né, dos sintomas precoce possibilita muito a intervenção precoce. Né? E a intervenção precoce, ela favorece o prognóstico da criança. Então, as condições, né, do aprender das habilidades dessa criança para uma vida adulta vai acontecer justamente nessa estimulação precoce, que é o que nossa intervenção toda vai ser para isso, para que ele tenha melhores habilidades sociais, né, porque o gargalho do autismo está ali no social, então a gente precisa trabalhar isso, quebrando as rigidez dele, porque muitos são muito rígidos e aí essa rigidez atrapalha no desenvolvimento. Sim. Então a gente precisa estar ali trabalhando para que a gente não pode esquecer que essa criança vai virar um adulto. Né? E a gente precisa que ele seja um adulto funcional. E hoje a gente está na linha ali, algumas coisas a gente está tendo como preceito mesmo e está seguindo. Um deles é que todo autista cresce, né? E o objetivo é que ele tenha uma vida o mais plena possível. Caminha no sentido contrário, que as famílias que antigamente não sabiam lidar, escondiam a criança em casa. Sim. Não é isso? Ou seja, eu não quero passar vergonha, entre aspas, né? Não quero expor a criança. Ou entendi que colocá-la na rua ou colocá-la para ter uma vida social normal era expor. Né? E aí fazer o caminho contrário do que é o indicado hoje. Isso. Meninas, o assunto está muito bom. A gente está recebendo aqui hoje a Janaína,
também a Estefânia, terapeutas ocupacionais. Vocês já viram que o assunto é bacana e elas estão desenvolvendo muito bem, estou adorando demais. A gente vai acabar esse bloco, vamos para um rápido intervalo. Continuem conosco aqui no SBT. De volta com o programa Observadores aqui no SBT. Eu quero lembrar a você que os nossos programas anteriores estão sempre disponíveis lá no YouTube. É só digitar Observadores Marabá, tá? Que você encontra muito facilmente todos os programas anteriores. Esse aqui também vai estar à disposição a partir da terça-feira, tá? E aí quem achou muito bom o tema, quer reenviar para alguém ou quer reassistir, né, relembrar as dicas que as meninas estão dando aqui hoje, eu sugiro a você que depois procure lá no YouTube, se inscreve, tá? Deixa um joinha lá pra gente também. E hoje a gente está recebendo aqui as doutoras a Estefânia Silva e a Janaína Colombo, que são terapeutas ocupacionais. Já falei sobre a especialidade delas aqui. O nosso primeiro bloco foi maravilhoso. Elas explicaram bastante sobre o autismo, né? A gente está vivendo aí o mês de conscientização do autismo. E, meninas, eu queria também, volto a dizer para vocês, estou tentando me comportar como as pessoas de casa, eu acho que elas perguntariam a vocês, né? Então, vamos lá. Já explicamos o que é um terapeuta ocupacional, a importância desse trabalho e tudo mais. Como funciona a partir do momento que vocês são procuradas, né? Que fases tem a terapia? O tema é esse, intervenção. Acho que é importante falar assim do processo diagnóstico. Sim. Né? Que, assim, nós temos duas linhas, que é do rastreio para o autismo e da intervenção. Aí do rastreio a gente faz umas avaliações, né? Seguimos alguns protocolos de observação clínica. Ok. Aí a gente geralmente faz uns achados clínicos que está dentro do que o DSM-5 coloca, né? Que é o meu Deus, diagnóstico lá do... Fugiu agora o nome. Vamos lembrar ao longo do programa, pode continuar. Isso. Então, dentro dos critérios, que é o diagnóstico mesmo das doenças e... De transtornos mentais, né? De doenças mentais, isso mesmo. Aí, esses achados clínicos que a doutora vai conseguir fechar um diagnóstico dentro do autismo. Aí, assim, a gente passa para um outro olhar, que é das intervenções. Ok. Aí, esse outro olhar, a gente vai trabalhar dentro das dificuldades da criança, dentro do desenvolvimento infantil, né? Porque a gente tem, assim, algumas características do desenvolvimento infantil. A gente tem algumas etapas de desenvolvimento que são atingidas em cada idade. E aí, quando a gente observa esses atrasos, a gente tenta trabalhar em cima desses atrasos. Porque mesmo que a criança não tenha um autismo, mas se tiver atraso no desenvolvimento, vai ser sempre atraso se a gente não estimular. Okay. E aí a gente começa a intervenção por aí, né? Dentro das etapas do desenvolvimento. Aí a gente também, o olhar da família é muito importante, porque a mãe sempre traz a queixa, aquilo que a criança, assim, que eles têm dificuldade de trabalhar com a criança, de estimular a criança, ou que é um conflito na família, às vezes, aquele comportamento. Então, a gente trabalha em conjunto. Isso é muito importante. A gente precisa estar com uma equipe múltipla e a família fazer parte dessa... Não adianta esse desenvolvimento, né, Estefânia, se a família também não estiver preparada. Certamente. Na verdade, o que a equipe é um recorte do tempo da criança. Sim. Né? O tempo precioso onde ela está e onde ela participa, né, e onde ela vai manifestar seu desenvolvimento é com a família. Então, empoderar essa família, sim, tirar as dúvidas, ensinar, né, é algo que é um marco, é um ponto-chave para o sucesso, né, ou não. Quando a gente vê que realmente essa falta de engajamento, ela traz prejuízo para a criança, né? Salatiel, vamos jogar aqui na tela. Tem mais imagem aí? Aqui. Mãe atípica, né? O termo que está sendo cada vez mais utilizado, as pessoas estão passando a se acostumar com isso. Isso. É um termo que eu tenho muito cuidado e zelo, né? Porque não é fácil para uma família. Não é fácil. A gente coloca a mãe, mas tem os pais atípicos, sim. Né? Tem os tios, tem os avós atípicos. Mas a gente fala mãe no sentido que acaba sendo realmente a que chega
a que abraça e a que cuida, né? Nessa complexidade que é ter uma criança com o desenvolvimento atípico em casa, né? E aí a gente vê mães que, de repente, elas precisam reorganizar a vida delas para acompanhar todo um processo daquele seu filho. Então, é uma mãe que ela passa a ser a mãe cuidadora, a mãe educadora, a mãe terapeuta, e ela deixa de exercer outros papéis que são importantes para ela, que é a mãe que trabalha, que trabalhava, que precisou fazer uma escolha, né? A mãe que está cansada, porque a demanda, né, ela é muita coisa, né? Uma mãe em si por si já é exaustiva. Imagina aquela mãe que para fazer as coisas simples do dia a dia, ela precisa, para ela é diferente, porque é atípico. O filho dela está numa condição diferente. Então, tomar banho não é uma situação simples, lavar o cabelo não é uma situação simples, escovar os dentes não é comer não é tão simples assim, cortar o cabelo não é tão simples assim. Então, é uma mãe que ela realmente é uma mãe sobrecarregada, mas que, mais do que tudo, mesmo diante de toda essa condição, ela vira e se torna a maior defensora do filho dela, seja no âmbito do direito, né, do acesso a todos os serviços, mas o amor sustenta tudo isso. Mas também a gente precisa olhar para essas mães. Essa rede ela começa a ser criada dentro de casa, né? Eu gostei da tua fala de que a própria família, como um todo, tem que estar preparada para isso, né? Sim, e até aceitar, realmente, porque a aceitação é um processo que ele dá condição para vários outros passos, né? Não é fácil. Assim, ninguém está preparado para receber um filho atípico. Sim. Ninguém está preparado. Então, quando você está gestando, você está idealizando, né, um futuro. E aí, quando chega e recebe um diagnóstico, é muito doído, é sofrido, ninguém está preparado para isso. Então, essa mãe, ela é frustrada. Um né? período de aceitação, né? É um período de luto, né, que a gente fala, que a gente chama esse período de luto. Não é só virar uma chave. E é uma mãe, assim, que carrega culpas, que vem junto. Acho que sempre quando a gente fala, né, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa junto, mas a culpa ainda maior, né, porque ela fica dividida entre, às vezes, ter que trabalhar, ter que cuidar das terapias. Aí a gente descarrega um monte de orientação para ela, que às vezes em casa ela não vai dar conta de fazer. Né? É uma família que, às vezes, adoece junto. Então, a gente precisa ter esse olhar. A gente precisa não só cuidar da criança, a gente precisa cuidar do todo. Nós, terapeutas, a gente precisa ter esse olhar de cuidado com a família. Porque nós que temos o conhecimento, né? Sim. Nós que temos, que vamos fornecer para eles, às vezes, as estratégias que eles precisam tanto. Então, a gente precisa cuidar, isso. Sim. E precisa estar dentro da casa, né? A gente precisa conhecer a vivência, porque cada um tem uma vivência, cada um tem uma experiência, cada um traz suas culturas, né? Então, a gente precisa ter esse olhar também. Muito bom. Vou jogar aqui mais uma imagem, por favor, Salatiel. Tem uma postagem aqui tua, Janaína, que eu roubei lá do teu Instagram, e aqui está dizendo o seguinte. Deixa eu achar aqui. Nossa bandeira é azul, eu até quero que vocês falem também sobre a cor azul. Assim foi o nosso dia 2 de abril, temos como missão aprender, informar, conscientizar, ensinar, derrubar as barreiras do preconceito. Hoje, se você não tem um filho autista, você tem um vizinho, vocês acabaram de falar isso, né? Um parente, um amigo que tem. O autismo não é um mundo à parte, ele faz parte desse mundo e se mantermos nosso olhar apenas nas limitações, nunca vamos enxergar as possibilidades. Gostei muito dessa tua postagem. Vou jogar logo a outra, que você já comenta as duas coisas juntos, por favor. E aqui você fala o seguinte: você sabia que incluir vivências da sua criança em lugares abertos, como parques arborizados, playgrounds, onde elas possam participar de brincadeiras ao ar livre, incluindo correr, pular, escalar, ajudam no seu desenvolvimento físico e social, a criança tem a oportunidade de conviver com outras crianças, de aprender a lidar com as regras, a esperar a sua vez e respeitar o espaço do outro e principalmente controlar seus impulsos. Vamos ao parque, pessoal. Gostei muito também dessa postagem. Né?
Começando lá pela questão do dia 2, né? Eu acho que a nossa missão mesmo é desmistificar o autismo, é dizer que é uma condição que não deixa de ser uma criança, que também a gente precisa levar informações, porque hoje, é que nem, vou repetir de novo, se você não tem um filho, você tem um amigo que tem, né? De 1 para 36 hoje, né? A pesquisa. Então você tem o filho do seu amigo na escola, ele convive com uma criança autista, você tem um parente, então o autismo está cada vez mais próximo e a gente precisa se informar, falar sobre, derrubar esse tabu, né? Porque aquela criança é diferente, aquela criança ela tem autismo, ela tem uma condição diferente, mas não quer dizer que ela vai deixar de ser criança, que ela não vai poder ir brincar no parque, né? Que ela não vai poder, que vai ter umas barreiras ali para ela. Não, o que traz a barreira é o preconceito e a gente precisa derrubar isso. E tem um motivo pro azul? Qual foi a escolha? Na verdade, Por que do azul? Veio essa construção, né, do azul, até na saúde se elege, né, algumas cores para marcar. Mês roxo, mês amarelo. Isso, principalmente nas campanhas, né, para poder marcar uma temática, né. E hoje a gente tem o azul, mas a gente tem a difusão justamente do multicolorido, em alusão à neurodiversidade, né? Porque o autismo ele está na condição neurodiversa, que acolhe o autismo, mas vai acolher o TDAH, ele vai acolher outras condições do neurodesenvolvimento. Né? Então, na verdade, hoje é algo que a gente tenta até estar ali, né? Devagarzinho a sociedade vai se acostumando, chegamos no quebra-cabeça, agora a gente está partindo para o infinito, né? Esse infinito que é o que está aqui na nossa conversa. Isso, que é esse infinito, que ele, na verdade, de uma cor ele vai para outra e ele não tem início, não tem fim, tem toda uma explicação. É justamente da questão do espectro, né? Que ele e conforme a gente, nossas vivências, o ambiente nos transforma, né? Então, a gente tem autistas e não tem um padrão de autismo. Hoje você tem um autista que fala demais, o outro que não fala, né? Você tem um autista que gosta de abraçar, que gosta de se comunicar. O que não gosta de ser tocado. Isso, e você tem o que não... O que então, é super inteligente, aquele que tem deficiência intelectual. Isso. Então, ele é amplo, não se fecha assim, né? Por isso, esse símbolo também, apresentando. Pessoal, a gente está recebendo aqui Estefânia, também Janaína, que são terapeutas ocupacionais. O bate-papo está muito bom, tem muita coisa para a gente conversar ainda, só vai sobrar o terceiro bloco. Mas eu tenho certeza que para você de casa está sendo muito instrutivo, está sendo muito especial. E se sobrar coisa demais para a gente conversar, a gente marca depois uma parte 2 da nossa conversa. A gente vai para um rápido intervalo, eu peço que você continue conosco aqui no Observadores. De volta com Observadores, aqui no SBT. Hoje a gente está recebendo aqui as terapeutas ocupacionais, a Janaína Colombo e a Estefânia Silva. Elas que são especialistas aí na área do autismo. A gente está no mês aí, né, da conscientização do autismo. Dia 2 é o grande dia, né? Já ocorreu aí essa data, o dia da conscientização do autismo. Inclusive na data aqui em Marabá, a gente teve duas realizações inéditas, né? Uma realizada pela Rampa e outra pela AMA, que é a Associação de Mães e Pais, que foi lá no shopping, né? Quero até parabenizar a turma aí da AMA e também o pessoal da Rampa. O evento da Rampa, a Rampa é a rede de apoio de mães e pais atípicos, realizaram essa primeira caminhada, né, de conscientização do autismo com o lema Mais Informação, Menos Preconceito. Era um lema também lá no evento que eu acho que é um lema padrão, né? Sim. Foi um lema também lá no evento, né, realizado pela AMA, que é a Associação de Amigos e Pais de Autistas de Marabá. O evento deles foi no shopping, no dia 2. Dia 2 foi um domingo, então foi no domingo à tarde no shopping. Foi um evento também mais lúdico, né? Sei que teve muitas brincadeiras, lanche e algumas palestras. E o evento da Rampa foi essa primeira caminhada de conscientização do autismo, que teve uma concentração ali na Secretaria de Saúde, e dali uma caminhada, né, com mais de 300 pessoas até
o centro da Cidade Nova, lá na Praça São Francisco. A gente tem até imagens aqui, vou pedir para o Salatiel colocar aí na tela, por favor. Que inicialmente era composto por um pequeno grupo de mães atípicas. Foi criado em 18 de maio de 2019. Quem criou a rampa? Foi criado por Gabriela Marinho e Petronília. Vamos lá, 2 de abril, dia do autismo. Mais informação, menos preconceito. Este é o nosso lema. Essa é a nossa Stefânia, Janaína, eu olho esse tipo de ocorrência sobre 2 prismas. Um, meu profissional como jornalista, e também como pessoa que tem amigos, né, que tem filhos autistas. E o que me deixa muito feliz de ver uma ocorrência como essa, uma caminhada, né, foi bacana, as famílias ali presentes, é a sensação, porque nós sabemos que essa é uma luta muito solitária, né? Eu percebo pelos meus amigos que eles sempre se viram numa luta muito solitária, né? E eu entendo que estarem juntos, né, todas as famílias que têm esses casos, elas se unindo para irem atrás de mais políticas públicas, de entendimento da sociedade do que é a vida da pessoa com autismo, isso fortalece por todos os lados. Então, deixa de ser uma luta solitária para ser um entendimento de que a gente tem uma condição social mais ampla. Não tem como ver essas imagens, né, e não se emocionar. Eu estou aqui chorando de novo. Não tem como ver não se emocionar, Patrick. Eu acho que quem ganha com uma atividade como essa, de mobilização da sociedade, somos nós. É a sociedade que ganha. Perceber o orgulho, né, que se tem de mães, pais, que a vida realmente é uma vida muito difícil. No dia a dia é complexa, não é fácil ser uma mãe atípica, não é fácil ter uma criança que depende de várias situações em casa. E esse dia 2 é um dia que ele é mundial, Dia Mundial de Conscientização do TEA. Eu acho que é para dizer, né? Olha, nós estamos aqui, nós fazemos parte desse mundo. É bem aquilo que eu coloquei, né? Ele não é um mundo à parte, ele faz parte desse mundo, nós estamos aqui. Isso. E ali nós tínhamos mães, nós tínhamos as fundadoras. Para destacar que vocês participaram também, exatamente, né? Estávamos lá. Apoiadoras também, né? Estávamos lá. Crianças, adolescentes. Nós tínhamos crianças, exatamente. Nós tínhamos estudantes acadêmicos, nós tínhamos instituições, nós tínhamos figuras públicas, né? Então, são movimentos como esse que difundem a informação, né? É algo que a gente realmente precisa tornar natural. Quero lembrar aqui, né? Mais informação, menos preconceito. Exatamente. E a conscientização, ela passa pela informação. Né? O conhecimento, e foi tão lindo ver, assim, foi emocionante, não tinha como... E as pessoas acolheram muito bem aquele evento, a gente viu que as pessoas paravam para ver, né? Elas filmavam, tiravam fotos, as crianças estavam todas muito à vontade. Sim. Olha só, né? Elas estavam super à vontade naquele dia, era um dia festivo, foi um dia festivo. Foi um dia de festa. Foi um dia de festa. E que a gente realmente... Por mais que a mensagem seja uma mensagem muito séria, mas não estava ninguém ali com ar combativo, né? E sim, de felicidade, estamos aqui juntos, Estávamos juntos, né? E ali todos com o mesmo propósito. E é isso, é assim que a gente se fortalece. Tenho certeza que ano que vem essa caminhada vai ser maior. Eu vou pedir... A gente tem aí o vídeo da Petronília, que é da Rampa também, é uma das coordenadoras desse evento, e eu pergunto para a Petronília quais são hoje as grandes demandas, né? E ela fala algumas coisas muito importantes. Vamos ver o que a Petronília falou. Olha, a maioria das nossas pessoas com autismos aqui em Marabá, infelizmente, não tem atendimento adequado.
dotado de terapias como psicólogo, terapeutas ocupacionais, fono, psicopedagogos, dentre outros. Então a gente precisa de medidas emergenciais para que essas pessoas sejam atendidas, para que eles realmente tenham uma inclusão na sua casa, na sua escola. É necessário que todos façam todos abracem essa causa, que o poder público que o poder público faça a sua parte. É necessário, que já passou da hora. Thaís, vocês já comentaram sobre isso no bloco anterior, sobre a importância do setor público. Ela cita aí escolas, né? Como é que vocês veem hoje? As escolas estão mais preparadas para lidar? Esse é o desafio, né? O desafio são das terapias e o desafio constante também da inclusão. Porque antes escolar. também a criança era segregada na escola, né? Mas hoje, na verdade, existe uma legislação que ampara e garante a inclusão em ensino regular nas condições para que ela possa estar no ensino regular. Então, ela tem que estar e tem que ser dado condições para que ela esteja, seja por mediador escolar, seja por acompanhante terapêutico, com adaptação curricular específica, com salas de recurso. Então, isso Ou seja, no cotidiano urgente. da escola não é mais uma exceção, é para ser uma rotina da escola. Exatamente. Para que aconteça mesmo a inclusão, é preciso que as escolas tenham esse olhar, se volte para isso, que faz a adaptação necessária para que aquele aluno esteja acompanhando o que as mais crianças estão, né? E o apoio de profissionais que tenham esse conhecimento, que entenda como que das necessidades daquela criança na sala de aula, que vai fazer com que a inclusão aconteça. E garanta com que essa criança esteja na sua plenitude na sala, respeitando as condições e dando condições para que ela realmente possa estar. E que ela venha aprender, né? Você citou aí a universidade e também nessa data também estava lá a professora Lucélia Cavalcante, que é vice-reitora da Unifespa, da nossa importante Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, que é a sede em Marabá. E a professora Lucélia é justamente a professora da área de educação especial, né? Sim. Ela é uma especialista e uma militante dessa área, fervorosa aqui em Marabá, uma das grandes mentes que a gente tem aqui, um dos grandes potenciais que a gente tem na militância nessa questão da educação especial. E a gente tem uma falazinha também da nossa querida professora Lucélia. Vamos ver o que ela falou nesse dia. Essa primeira caminhada, ela simboliza, né, um momento da gente poder estar fazendo uma sensibilização da sociedade, que ela é muito importante e decisiva para que a sociedade acolha e respeite e reconheça a condição e a diversidade de uma pessoa com transtorno do espectro autista. Muitas famílias enfrentam práticas de discriminação, de preconceito pela falta de informação. E é importante que a sociedade entenda que há diferentes formas de ser no mundo. E o autismo é uma delas. Então, quanto mais a sociedade avançar na compreensão dessa singularidade, mais nós vamos construir uma sociedade includente. Por isso que essa caminhada ela é importante para esse processo de sensibilização e de conscientização sobre a condição autística. Que é uma pessoa da área, né? Sim. De uma forma sintética, ela resumiu tudo sobre a importância desse tipo de mobilização. Sim. E sensibilizar, né? A doutora Lucélia está na academia, né? Então, ela é formadora justamente de pessoas que vão garantir, na sua prática, a inclusão de pessoas nesta condição, né? Ou em outras condições do transtorno, né, do desenvolvimento, né? Então, eu acho que a gente aliar, né, difundir informação também parte da academia, parte da ciência, né? O fazer ciência é isso. Tem mais uma imagem aí? Tem mais uma foto, por favor? Não só de fogos de artifício, a gente ouve muito isso, mas assim... Fantástico, assim. Nessa coisa do não só de fogos de artifício, tem muito o quê da proibição e pouca informação do porquê. Então, eu acho assim, na verdade as pessoas birram muito com isso, porque na verdade não sabem. Né? E tudo que é proibido, parece que as pessoas têm um chama por transgredir o que é proibido. Essa postagem ela veio exatamente na época da Copa.
E a gente sabe que épocas festivas, elas final de ano, são fomentadas, né? Mas o que é importante a gente colocar, festa né? junina. Festa junina. Nossa, festa junina. É demais. Então, assim, por que não soltar fogos de artifício? O que está por trás disso, né? É uma criança chata? Né? É uma criança fresca, né? Cheia de frescura, de não me toque? Na verdade, não. A gente tem uma condição do cérebro que processa de uma forma inadequada a informação sensorial. Então, aquilo que para a gente é super comum, né? Fogos de artifício, super comum. Para eles, o processamento sensorial auditivo, ele é visto de uma forma diferente. Então, aquilo que é tranquilo para a gente pode ser interpretado de uma forma exacerbada, ao ponto de ser visto como algo doloroso. Então, quando a gente fala não solte fogos de artifício, a gente está dizendo para aquela pessoa que existem pessoas com condições de um cérebro específico que vão passar por um momento de sofrimento ao ser exposta a um estímulo extremamente aversivo, que passa a ser aversivo. E comparado realmente a algo extremamente doloroso. Então, não só pelas crianças autistas, né, que existe uma hipersensibilidade auditiva, mas por outras condições também de sensibilidade, quando a gente fala do idoso, quando a gente fala de mulheres fragilizadas na condição de grávida, crianças, Pets também? Pets. Então, são pessoas que realmente podem se incomodar. Então, a gente precisa ter um bom senso, né, na sociedade. Como é que eu posso manifestar a minha euforia, a minha alegria, se eu invadir o espaço do outro e levar o sofrimento para o outro? Porque é visto, sim, e analisado como sofrimento. Meninas, nosso tempo estourou, como eu previ, ainda tinha uma lista aqui de umas 100 perguntas para fazer para vocês. Mas, enfim, primeiro compromisso que eu vou firmar com vocês, eu vou convidar elas depois de novo para a gente fazer um bate-papo como esse na rádio, tá? Aqui na Correia FM, talvez um sábado de manhã, porque a gente tem mais tempo ali. Nossos programas aqui durante a semana, a gente conseguiria fazer um papo como esse apenas 20 minutos ou meia hora. E eu creio que dá para a gente desenvolver até bem mais, até com pessoas mandando perguntas, né? Mandando um áudio, uma pergunta e a gente respondendo ali no ato. Então, vou tentar firmar esse compromisso aqui com as meninas e da gente fazer esse bate-papo na rádio ainda nesse semestre, tá? Ver a melhor agenda delas. Quero agradecer a você, Estefânia, a você, Janaína, por terem aceitado esse convite em cima da hora, né? Eu não queria que ficasse muito longe do dia 2 e há pouco tempo que eu tive contato com os vídeos de vocês, com essas postagens que vocês fazem nas redes sociais e vi que realmente vocês eram especialistas realmente no assunto e se comunicam muito bem, então eu tinha certeza que esse programa seria maravilhoso como foi. Quero parabenizá-las pelo trabalho em si que vocês prestam aqui em Marabá. Profissionais do gabarito de vocês poderiam estar em qualquer parte do mundo, estão aqui à disposição da sociedade marabaense e numa área tão importante, tão fundamental. Obrigado pela tua presença, bom dia. Obrigada, Patrick. Eu acho que a gente se sentiu super à vontade, né, no nosso papo. Que bom. E dizer que é muito prazer, muito satisfatório estar aqui podendo conversar sobre algo que é tão importante e toda vez que, se for possível, a gente vai estar aqui, com certeza. Bom, então vamos abusar, hein, Janaína? Agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui falando, estar desmistificando o autismo, estar levando informação para a sociedade, para a gente seguir o lema, né? Mais informação e menos preconceito. Então tá aí a nossa parte também da TV Correio SBT, do Grupo Correio de Comunicação, que é um parceiro dessa causa. O que a gente puder fazer, sempre estaremos fazendo para divulgação, para difundir. E isso eu digo também para a AMA, para a Rampa e qualquer outro tipo de mobilização que exista pela causa, não só do autismo, né, mas você de outros transtornos e outras áreas, como vocês falaram. Estaremos sempre aqui a favor de trabalhar para isso. Já quero deixar um abraço também para a professora Lucélia, dizer que a gente vai trazê-la aqui de novo. Já temos 3, 4 anos que ela veio aqui no programa. A gente falar como é que está sendo trabalhado também no meio acadêmico, você falou muito bem. E a você de casa, tenho certeza que foi importantíssimo esse bate-papo, né? O nosso objetivo era alcançar justamente quem não convive com o autismo, né? Como a gente falou aqui, quem convive já sabe bem, mas o objetivo é justamente você que
ainda tinha pouco conhecimento, ainda tem pouco conhecimento, vamos procurar entender mais, vamos procurar estar mais dentro dessa causa para que seja cada vez mais comum para todos nós, né? Que a gente torne a vida dessas pessoas cada vez mais simples, mais comuns, e as famílias que têm membros com o transtorno do espectro autista, elas se sintam cada vez mais fortalecidas e acolhidas e que seja cada vez mais natural, né? Eu acho que a naturalidade é o que a gente procura. Meninas, bom domingo a vocês, bom domingo a vocês de casa, até semana que vem aqui na telinha do SBT. Programa Observadores. Patrocínio. Sinobras, a força de cada um constrói o desenvolvimento de todos.